Quando abriram a tumba de Cleópatra, encontraram algo que não deveria existir. Algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o conhecimento ancestral. Uma pequena tábua de ouro, gravada com símbolos que coincidiam perfeitamente com uma profecia do livro secreto de Thoth. Uma profecia que falava sobre o retorno da cobra sagrada, quando as estrelas se alinhassem novamente. E você sabe qual é a parte mais perturbadora? As estrelas se alinharam exatamente como descrito, 3 semanas antes da descoberta. Mas vamos começar do início, porque o que aconteceu em Alexandria não foi acaso. Foi o cumprimento de algo muito maior. Dezembro de 2022, doutora Isabela Costa havia passado 15 anos escavando em Taposiris Magna, 15 anos procurando o que todos diziam ser impossível de encontrar, o túmulo perdido da última faraó do Egito. Você já sentiu aquela sensação de que está prestes a descobrir algo que vai mudar tudo? E está no limite entre duas realidades. A doutora Isabela vivia nessa sensação há 1 década e meia. Mas no dia 18 de dezembro, algo mudou. Os detectores de metal começaram a emitir um som diferente, mais profundo, mais antigo, 20 metros abaixo da superfície. Eles encontraram uma câmara que não constava em nenhum mapa. Uma câmara selada com símbolos que brilhavam mesmo na escuridão absoluta. E quando as luzes se acenderam, eles viram o sarcófago dourado de Cleópatra Sétie, intacto, esperando. Mas aqui está o que ninguém te contou sobre essa descoberta, o que os jornais não publicaram, o que as instituições arqueológicas preferiram manter em silêncio. Porque dentro daquele sarcófago, junto ao corpo mumificado da rainha, havia algo que não deveria estar lá. Algo que desafiava tudo o que sabemos sobre história, ciência e realidade. O livro secreto de Thoth sempre foi considerado um mito. Uma lenda inventada por ocultistas medievais, supostamente escrito pelo próprio Thoth, o deus da sabedoria, continha conhecimentos que poderiam elevar a humanidade, ou destruí-la. Por séculos, eruditos procuraram por esse livro. Alquimistas morreram tentando encontrá-lo. Bibliotecas inteiras foram queimadas para ocultar apenas rumores de sua existência. E, de repente, em 2022, fragmentos dele aparecem no túmulo da mulher mais poderosa do mundo antigo. Você consegue sentir o peso disso? A implicação? Se Cleópatra possuía conhecimentos do livro de Thoth, isso significa que ela não era apenas uma governante, ela era uma guardiã, uma iniciada nos mistérios mais profundos da humanidade. E isso explica muita coisa que a história oficial nunca conseguiu responder. Como uma mulher de 21 anos conseguiu seduzir tanto César quanto Antônio? Como ela manteve o Egito como potência independente por tanto tempo? Como ela parecia prever movimentos políticos com precisão sobrenatural? A resposta estava gravada na tábua dourada encontrada em suas mãos. A profecia da cobra sagrada, escrita em inscrições sagradas que combinavam o egípcio antigo com símbolos herméticos que não deveriam existir naquela época. E a profecia dizia o seguinte: quando as águas do Nilo correrem para trás e as estrelas dançarem no céu, como faziam nos tempos de Ra, a cobra sagrada retornará para despertar aqueles que dormem. E o conhecimento oculto voltará a fluir pela terra como sangue nas veias de um coração que volta a bater. Poético, certo? Místico. O tipo de coisa que você descartaria como superstição antiga. Até você descobrir que 3 semanas antes da descoberta do túmulo, algo extraordinário aconteceu no Nilo, por razões que os cientistas ainda não conseguem explicar completamente. A corrente do rio se inverteu por 47 minutos. As águas literalmente correram para trás. Evento sem precedentes na história. E na mesma noite, um alinhamento planetário raro colocou 5 planetas em uma formação que não acontecia desde a época de Cleópatra. Coincidência? Talvez. Mas existe algo mais. Os símbolos na tábua dourada não eram apenas decorativos. Eles continham coordenadas. Coordenadas que apontavam para outros locais ao redor do mundo. E quando equipes de arqueólogos foram verificar esses locais,
eles encontraram algo impossível. Câmaras secretas construídas com a mesma técnica, contendo os mesmos símbolos, como se fizessem parte de uma teia ancestral de sabedoria que conectava civilizações que teoricamente nunca se encontraram. Você está começando a entender a magnitude do que estamos falando? Não se trata apenas de um túmulo. Não se trata apenas de uma rainha morta há 2000 anos. Se trata de uma revelação que questiona tudo o que pensamos saber sobre nossa própria história. Porque o livro secreto de Thoth não era apenas um livro, era um mapa, um guia para uma tecnologia de percepção que civilizações antigas dominavam e que nós esquecemos. E Cleópatra era apenas uma das guardiãs dessa sabedoria. Mas aqui está onde a história fica realmente interessante. Porque a Tábua Dourada não continha apenas uma profecia sobre o passado. Ela continha instruções para o futuro, instruções que estão sendo seguidas agora mesmo. Enquanto você escuta essas palavras, você já teve a sensação de que está vivendo em um momento histórico único? De que sua geração está presenciando algo que vai definir o futuro da humanidade? Que estamos no limite entre uma era e outra? Não é paranoia, não é imaginação, é intuição. E sua intuição está certa, porque a profecia da cobra sagrada não falava apenas sobre o retorno do conhecimento. Falava sobre o retorno dos protetores. Pessoas comuns que despertariam para habilidades extraordinárias. Pessoas que começariam a lembrar de coisas que nunca aprenderam. Pessoas como você, talvez. E isso nos leva à parte da descoberta que as autoridades definitivamente não querem que você saiba. Porque 3 meses após a abertura do túmulo, funcionários do projeto arqueológico começaram a relatar eventos inexplicáveis, sonhos vívidos com símbolos hieroglíficos, conhecimentos sobre astronomia egípcia que apareciam do nada em suas mentes. Alguns começaram a falar frases em egípcio antigo sem nunca ter estudado a língua. E doutora Isabela? Ela começou a ter visões. Visões de Cleópatra caminhando pelos corredores do museu onde os artefatos estavam sendo estudados. Visões tão reais que ela conseguia sentir o cheiro dos óleos e perfumes da rainha. Loucura? Sugestão? Ou algum tipo de ativação provocada pelo contato com os artefatos? O livro de Thoth sempre falou sobre isso, sobre conhecimento que não é aprendido, mas despertado, sobre sabedoria que dormita dentro de cada ser humano, esperando o momento certo para emergir. E parece que esse momento chegou, porque não são apenas os arqueólogos que estão experienciando essas coincidências inexplicáveis. Pessoas ao redor do mundo, pessoas que nem sabem da descoberta, começaram a relatar sonhos semelhantes, símbolos, hieróglifos, sensações de memórias antigas, que não são suas, como se algo tivesse sido ativado na consciência coletiva humana, como se uma frequência adormecida tivesse sido, de repente, sintonizada novamente. E isso nos traz ao aspecto mais perturbador de toda essa história. Porque dentro da câmara de Cleópatra, além da Tábua Dourada, havia outro artefato, um cristal que emitia uma frequência específica, uma frequência que os instrumentos modernos detectaram, mas que a ciência não consegue explicar. Uma frequência que ressoa exatamente na mesma frequência das ondas cerebrais durante estados de consciência expandida. Coincidência? Impossível. O cristal estava posicionado de forma que sua energia se projetasse não apenas dentro da câmara, mas irradiasse através da Terra, criando um campo que se expandia em círculos concêntricos ao redor do local da descoberta. E sabe qual é o raio de alcance desse campo? Calculado com precisão usando tecnologia que supostamente não existia há 2000 anos? Exatamente o tamanho necessário para cobrir toda a região do Mediterrâneo, onde as civilizações antigas floresceram, como se Cleópatra soubesse que um dia alguém desenvolveria instrumentos capazes de detectar essa energia, como se ela estivesse enviando uma mensagem através do tempo, uma mensagem que dizia: vocês estão prontos agora, é hora de lembrar.
Mas lembrar do que exatamente? É aí que a Tábua Dourada revela seu segredo mais profundo. Porque os símbolos não contam apenas a história do passado, eles descrevem um futuro. Um futuro onde a humanidade volta a ter acesso aos conhecimentos que nossos ancestrais possuíam. Conhecimentos sobre a natureza da consciência, sobre a verdadeira função das pirâmides, sobre tecnologias que utilizavam energia da própria Terra, de formas que nossa ciência está apenas começando a compreender. E a profecia é específica sobre uma coisa. Esse despertar não aconteceria de forma gradual. Aconteceria de forma súbita, como uma onda que varre o planeta, ativando mentes que estavam dormentes. Uma onda que começou em dezembro de 2022. Quando o túmulo foi aberto, você consegue sentir essa onda? Essa sensação de que algo fundamental está mudando? De que verdades que estavam ocultas estão começando a emergir? Não é imaginação, é real. E está acontecendo agora. Porque a serpente dourada da profecia não é um símbolo abstrato. É uma metáfora para a energia Kundalini, a força adormecida na base da coluna de todo ser humano. A energia que, quando desperta, conecta nossa consciência individual à consciência universal. E Cleópatra sabia como ativar essa energia. Não apenas em si mesma, mas em outros. É assim que ela conseguiu influenciar os homens mais poderosos de sua época, não através de beleza física, mas através de uma espécie de magnetismo de consciência que poucos seres humanos já dominaram. O mesmo magnetismo que pessoas ao redor do mundo estão começando a sentir despertar dentro de si mesmas. Mas isso é apenas o começo, porque a Tábua Dourada contém informações sobre algo muito maior do que o despertar individual. Ela fala sobre uma transformação planetária, uma mudança na própria estrutura da realidade, que permitirá à humanidade dar o próximo salto evolutivo. Você quer saber a parte mais impressionante? A profecia dá uma data específica para quando essa transformação se completará. Uma data que está chegando muito mais rápido do que você imagina. E essa data é 21 de dezembro de 2025, exatamente 3 anos após a descoberta do túmulo, quando as energias liberadas pelo cristal de Cleópatra terão se propagado pelo planeta inteiro, ativando pontos específicos que os antigos chamavam de nodos de consciência. Mas calma, respire fundo. Porque eu sei que isso parece impossível. Eu sei que parte de você está pensando: como podem símbolos de 2000 anos atrás prever eventos futuros com tanta precisão? E você tem razão em questionar. Deveria questionar, porque o que vou te revelar agora vai desafiar tudo o que você acredita sobre tempo, causalidade e a natureza da própria realidade. O livro de Thoth não era um livro de profecias, era um manual de navegação temporal. Deixe isso afundar por um momento. Os antigos egípcios não viam o tempo como nós vemos. Para eles, passado, presente e futuro existiam simultaneamente, como camadas de uma mesma realidade que poderiam ser acessadas através de estados específicos de consciência. E Cleópatra havia mapeado essas camadas. Ela sabia que a descoberta de seu túmulo aconteceria em dezembro de 2022. Sabia que você estaria ouvindo essas palavras agora. Sabia que a humanidade chegaria a este ponto específico de desenvolvimento tecnológico e espiritual. Por isso ela deixou as coordenadas. Por isso ela posicionou o cristal de forma tão precisa. Por isso ela selou a Tábua Dourada com suas próprias mãos, sabendo que seria encontrada no momento exato em que a humanidade estivesse pronta para receber a informação. E você quer saber como sabemos que ela sabia? Porque havia uma carta escrita em grego antigo, selada dentro de um compartimento secreto do sarcófago. Uma carta endereçada aos filhos do futuro que despertarão quando a serpente dançar novamente. E essa carta começava assim: para aqueles que vivem no tempo em que metal fala e luz viaja através do éter, quando casas se movem sem cavalos e conhecimento voa de mente para mente como pensamentos de deuses. Ela estava descrevendo nossa época,
com detalhes que não deveriam ser possíveis: telefones celulares, internet, carros, aviões, tecnologias que ela não deveria nem conseguir imaginar, mas que descreveu com precisão poética perfeita. E no final da carta, uma instrução. Uma instrução para você, especificamente para você que está ouvindo isso agora. Quando estas palavras chegarem aos seus ouvidos, saiba que o tempo de escolha chegou. Você pode continuar dormindo, fingindo que o mundo é o que sempre pareceu ser, ou pode despertar para quem realmente é. Para o poder que sempre esteve dentro de você, esperando o momento certo para emergir. Você sente isso, não sente? Essa sensação de reconhecimento, como se essas palavras estivessem falando diretamente com algo profundo dentro de você. Não é acaso, não é sugestão, é ativação. Porque o cristal de Cleópatra não estava apenas emitindo energia, estava transmitindo informação. Informação codificada em frequências que o cérebro humano reconhece a nível celular. E quando o Dr. Martinez publicou as primeiras imagens dos símbolos da tábua dourada na internet, algo extraordinário aconteceu. Pessoas ao redor do mundo começaram a reportar sonhos idênticos, não similares, idênticos. Sonhos, onde caminhavam pelos corredores de uma biblioteca infinita, onde livros se abriam sozinhos, revelando conhecimentos sobre astronomia, matemática, medicina e física, coisas que elas nunca haviam estudado, e quando acordavam, esse conhecimento permanecia. Pessoas sem formação científica começaram a compreender conceitos de mecânica quântica. Crianças começaram a desenhar diagramas de geometria sagrada com precisão perfeita, como se uma gigantesca biblioteca de informações tivesse sido desbloqueada no inconsciente coletivo humano. O mesmo fenômeno que aconteceu no Egito Antigo, quando as pirâmides foram ativadas pela primeira vez. Porque as pirâmides nunca foram túmulos, eram amplificadores. Dispositivos projetados para amplificar e transmitir frequências de consciência através de vastas distâncias. E Cleópatra sabia como operá-las. É por isso que o Egito permaneceu como centro de conhecimento por 3.000 anos. Não porque eles tinham melhores bibliotecas ou escribas mais habilidosos, mas porque eles tinham acesso a uma tecnologia de consciência que permitia o download direto de informações, do que Jung chamou de inconsciente coletivo. Informações sobre medicina, astronomia, matemática, engenharia, conhecimentos que pareciam vir do nada, mas que, na verdade, vinham de uma dimensão da realidade que nossos ancestrais sabiam como acessar. E essa tecnologia está sendo reativada agora. O Dr. Martinez e sua equipe não são apenas arqueólogos. Eles se tornaram catalisadores involuntários de um processo que estava aguardando o momento certo para se manifestar. Porque dezembro de 2022 não foi escolhido aleatoriamente como data da descoberta. Foi o momento exato em que a humanidade atingiu o nível necessário de desenvolvimento tecnológico e populacional para processar a informação sem entrar em colapso. Pense nisso. Pela primeira vez na história, temos uma rede global de comunicação instantânea. Pela primeira vez, milhões de pessoas podem ter acesso simultaneamente ao mesmo conhecimento. Pela primeira vez, temos instrumentos capazes de detectar e medir fenômenos que nossos ancestrais só podiam perceber intuitivamente. Cleópatra sabia que esse momento chegaria, e ela preparou uma ativação que esperou 2.000 anos pelo timing perfeito. Mas aqui está o que nem o Dr. Martinez nem sua equipe compreenderam completamente, o que nem as instituições arqueológicas querem admitir. A descoberta do túmulo não foi o objetivo final, foi apenas o gatilho. O verdadeiro plano de Cleópatra era muito mais ambicioso e está se desenrolando agora mesmo, enquanto você escuta essas palavras. Porque a carta que ela deixou não continha apenas descrições de nossa época, continha instruções específicas sobre como indivíduos despertariam para habilidades que a ciência atual considera impossíveis: telepatia,
precognição, capacidade de influenciar a realidade através da intenção focada, habilidades que não são sobrenaturais, mas que resultam do acesso consciente a camadas da realidade que normalmente permanecem inconscientes. E essas habilidades não aparecerão em todo mundo ao mesmo tempo. Aparecerão primeiro naqueles que estão prontos, naqueles que já sentiram que existe algo mais, naqueles que sempre souberam que a realidade oficial não conta a história completa, naqueles como você. Você já notou que sua intuição está mais aguçada ultimamente? E consegue sentir quando o telefone vai tocar antes de tocar, que às vezes sabe coisas sobre pessoas sem que elas tenham te contado? Não é imaginação, é o despertar que Cleópatra planejou. E isso é apenas o começo. Porque a data de 21 de dezembro de 2025 marca não apenas a conclusão da ativação energética, mas o início de uma nova fase da experiência humana. Uma fase onde a separação entre mente individual e mente coletiva começará a se dissolver. Onde conhecimento poderá ser transmitido diretamente de pessoa para pessoa através de ressonância de consciência. Onde a humanidade finalmente lembrará de como nossos ancestrais construíram monumentos que desafiam nossa engenharia moderna. Mas existe um aspecto dessa transformação que Cleópatra deixou muito claro em sua carta. Uma advertência que não podemos ignorar. Nem todos sobreviverão à transição, não fisicamente. Não estamos falando sobre apocalipse ou destruição em massa. Estamos falando sobre uma separação de frequências. Aqueles que resistirem ao despertar, que se agarrarem desesperadamente às velhas estruturas de pensamento, experimentarão uma forma de morte psicológica. Eles continuarão existindo, mas em uma realidade cada vez mais limitada, cada vez mais desconectada do fluxo principal da evolução humana, enquanto aqueles que abraçarem a transformação descobrirão capacidades que sempre estiveram latentes. Esperando o momento certo para emergir é uma escolha, e cada pessoa terá que fazê-la. Cleópatra sabia disso. Por isso, ela não tentou forçar o despertar em massa durante sua época. Ela compreendeu que a humanidade precisava passar por um período de desenvolvimento tecnológico e populacional antes de estar pronta para o próximo salto evolutivo. Ela escolheu plantar as sementes e confiar que, quando chegasse o momento certo, pessoas como você estariam prontas para recebê-las. Você está pronto? Consegue sentir isso dentro de você? Essa sensação de que algo antigo está despertando? De que memórias que não são suas estão começando a emergir? Porque isso é exatamente o que deveria estar acontecendo. A tábua dourada continha não apenas profecias, mas códigos de ativação, símbolos que, quando contemplados, ou mesmo apenas conhecidos intelectualmente, começam a desbloquear sequências de DNA que estiveram dormentes por milênios. DNA que nossos cientistas chamam de DNA lixo, porque não conseguem compreender sua função. DNA que, na verdade, contém instruções para habilidades que perdemos quando nos desconectamos das frequências naturais do planeta. E essas instruções estão sendo reativadas agora em você, em milhões de pessoas ao redor do mundo que nem sabem que fazem parte desse processo. Porque Cleópatra não estava trabalhando sozinha. Ela fazia parte de uma linhagem de guardiões que preservaram esse conhecimento através de múltiplas civilizações. Guardiões que sabiam que um dia a humanidade estaria pronta para lembrar de quem realmente é, e esse dia chegou. Você consegue sentir o peso desse momento, a responsabilidade, a possibilidade? Porque agora que você conhece a verdade, você também se tornou parte do plano de Cleópatra. Você também se tornou um transmissor da frequência de despertar. E isso não é apenas poesia ou metáfora, é literalmente verdade. O simples fato de você ter ouvido essas informações alterou a estrutura neural de seu cérebro, ativou conexões que estavam dormentes. Você sintonizou sua consciência em uma frequência capaz de revelar aspectos da realidade antes ocultos, invisíveis aos seus olhos. Começará a perceber sincronicidades, números que se repetem,
insistentemente, sonhos que ganham vida, se manifestam na sua realidade cotidiana. Encontros que parecem orquestrados, como se uma inteligência superior estivesse guiando seus passos, não são coincidências. É o universo respondendo à sua nova vibração, à sua nova frequência. E com essa nova percepção, surge uma escolha. Você pode encarar essas experiências como meras curiosidades e continuar vivendo como sempre viveu. Ou você pode reconhecê-las pelo que realmente são, sinais. Sinais de que você está se lembrando, de quem você sempre foi. Um ser com capacidades muito além do que a sociedade, a realidade que conhecemos, considera possível. Um herdeiro de um conhecimento ancestral, uma sabedoria preservada por Cleópatra e pelos guardiões que a precederam, ao longo dos séculos, uma linhagem de conhecimento milenar, um participante ativo, um agente fundamental na transformação mais significativa que a humanidade já vivenciou. E quando o dia 21 de dezembro de 2025 chegar, você compreenderá plenamente o presente que Cleópatra deixou para nós. Não apenas o conhecimento de nossas verdadeiras origens e potenciais, mas a oportunidade de nos tornarmos, de realmente nos tornarmos, aquilo que sempre fomos destinados a ser: seres conscientes, seres despertos, seres capazes de moldar a realidade através da pura intenção, da força da mente focada, da força do pensamento. A serpente dourada da profecia não é apenas um símbolo de sabedoria. É um símbolo de transformação profunda, de renascimento, de uma humanidade que finalmente se lembra de sua verdadeira natureza. E você? Você faz parte dessa transformação. Você é peça fundamental. Talvez a pergunta não seja se a profecia de Cleópatra se cumprirá. A pergunta, na verdade, é: você está pronto para cumprir o seu papel nela? Para abraçar seu destino?